Fala, minha família. Tudo bem? Bruno Green na área. Vamos lá para mais um dia de análise de jogos em busca das melhores odds do mercado para a gente bater nossos lucros. Bom, saindo da nossa apresentação, antes da gente passar a nossa grade aqui para a nossa quarta-feira, vamos só dar uma olhadinha como foi a nossa segunda. Inclusive, até comentar, né? Ficou um joguinho aqui pendente do domingo aí, que foi o jogo do Los Angeles contra o Sport Kansas City. A gente trabalhou para sair mais de 1,5 na partida, o bilhete bateu. Isso é só para fechar o domingo, tá? A gente conseguiu ficar aí, até aqui a estatística do canal, né? De quinta-feira até o domingo, atuando somente no green, a gente atuou numa sequência de jogos aí. Nesses 4 dias, conseguimos pegar 4 dias consecutivos de greens. Infelizmente, ficou quebrada agora a nossa segunda aí, nossa série invicta, por conta do último joguinho aqui que aconteceu aí no Brasileirão Feminino, né? Mas antes da gente comentar, vamos falar logo como foi toda a nossa segunda-feira. Segunda, a gente trabalhou numa grade de 3 jogos, onde a gente ficou aí, de 4 jogos, onde a gente ficou com 3 greens e um red pelo meio do caminho. O bilhete do canal dessa segunda-feira, infelizmente, ficou quebrado. A gente havia deixado uma tripla aí, deixamos o BK Hacker feminino para vencer a sua partida, deixamos para sair menos de 3 gols e meio no jogo do Criciúma contra o Vila Nova e deixamos o jogo do Corinthians feminino contra o Flamengo feminino para sair mais de 1,5 na partida. Esse bilhete triplo aí com odds por bar de 1,61 infelizmente ficou quebrado aí justamente por conta desse jogo aí do Flamengo contra o Corinthians. Então vamos dar uma olhada como foi. Primeiro jogo, atuamos lá na Suécia feminina. No jogo aí do Linköping feminino contra o BK Hacken feminino. Trabalhamos aqui com a equipe visitante, o BK Hacken, para vencer a partida. O bilhete bateu. Indo aqui para as eliminatórias da Copa do Mundo na Europa, no jogo da Itália contra a Moldávia. Trabalhamos com a Itália para vencer a sua partida no ao vivo. O bilhete bateu. Inclusive aqui, ó, o bilhete começou aí com ódio esmagado. O primeiro gol só foi sair com 40 minutos. Deu para pegar um bilhete melhor aqui nessa partida. Dando sequência, atuamos aqui no Brasileirão, na Série B, no jogo do Criciúma contra o Vila Nova, trabalhamos para sair menos de 3 gols e meio na partida, o bilhete bateu. E para fechar o dia no Brasileirão Feminino, no jogo do Corinthians Feminino contra o Flamengo Feminino, atuamos aí para sair mais de 1,5 na partida. Chegou a sair no finalzinho, né, mas foi anulado. Teve um golzinho aqui no finalzinho aí. Mas aqui não tá nem mostrando, mas apareceu aqui, depois foi anulado. Mas ficou aí quebrado pra gente então, que a gente trabalhou para sair mais de 1,5, saiu apenas um, foi a vitória do Corinthians. Nosso bilhete aqui ficou quebrado. Então fechamos aí a nossa segunda com 4 jogos, com 3 greens e um red pelo meio do caminho. Então, a nossa terça aí deve estar acontecendo boa parte dos jogos quando esse vídeo sair. Vamos para a nossa quarta-feira. O que eu separei para quarta? Uma grade aí com mais 5 jogos. Ao meu ver, são jogos de valores para a gente obter nossos lucros. Vamos dar uma olhada? O primeiro jogo que eu separei é aqui na Copa do Imperador, no Japão, às 7 horas da manhã. Separei o jogo do Kashima Antlers enfrentando o Kusatsu. Vamos dar uma olhada aqui. No momento aqui, a gente está no sorteio aí, né, naquelas fases iniciais aí de 32 avos aí, naquelas eliminatórias antes das oitavas de finais. Vamos lá, momento aí do Kashima Antlers. Nos últimos 5, a equipe vem de apenas uma derrota e 4 vitórias. E eu tenho a equipe aí do Kurzatsu, que nos últimos 5 vem de 2 empates e 3 vitórias. Não existe confronto direto entre essas duas equipes. Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha nessa equipe visitante. No momento, ela é uma equipe aí da terceira divisão do Japão, só para dar um parecer, tá bom? Equipe mediana de tabela aí da terceira divisão. Tá enfrentando aí o Kashima Antlers, que no momento é o primeiro colocado aí da primeira divisão aí do Japão. Isso é só para dar um parecer entre as duas equipes, tá bom? Então vamos lá. O que eu vou buscar aqui nessa partida? Eu vou comprar aqui a vitória do Kashima Antlers dentro dos 90 minutos. Vai estar pagando bilhete aí para uma base de 1,13. Deixo como bilhetinho para esse jogo. O nosso próximo jogo que eu separei, vamos agora lá para a Copa da Finlândia, no horário aí de meio-dia. Separei o jogo do Aka enfrentando o Guinistan. Aqui no sorteio, só para dar um parecer. A gente está aí no momento nas oitavas de finais da competição. Vamos dar uma olhada. O momento aí da equipe do Aka. Nos últimos 5, a equipe vem de 2 derrotas, 1 empate e 2 vitórias. E o Ginistan, nos últimos 5, vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho 2 empates pelo meio do caminho, com 1 após ser resolvidas após a penalidade. Tem 2 vitórias para o Aka e 1 vitória aqui para o Ginistan. O que eu vou buscar aqui? Mercado de gols. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tive aí mais de 1,5 em todos, inclusive batendo ambas. Nos últimos 5 jogos da equipe visitante, tive mais de 1,5 em todos, batendo ambas em 3.
E nos últimos 5 jogos da equipe da casa, eu tive mais de 1,5 aí em 4. E batendo ambas aí em quantos? Em 3. E eu vou deixar aqui como bilhete para essa partida, para sair mais de 1,5 na partida, vai estar pagando por uma base de 1,24. É o bilhete para esse jogo. Bruno, não conheço o campeonato finlandês. Pode me dar um parecer? Vou mostrar aqui para vocês. As equipes aí, no momento, elas são a 7ª e a 8ª colocada, respectivamente, aí, tá bom? Só para dar um parecer, equipes medianas de tabelas da primeira divisão aqui do campeonato da Finlândia. Só para entregar aí um parecer sobre as duas equipes, tá bom? Então vamos lá. Dando sequência, vamos agora aí para a La Liga 2. Aqui é o jogo de playoff de acesso às 4 horas da tarde. Separei o jogo aí do Royal Oviedo enfrentando o Almeria. O primeiro jogo já aconteceu, onde teve a vitória da equipe da casa aí por 2-1. Então vamos lá, jogo da volta. Nos últimos 5 jogos aí da equipe da casa, a equipe vem de 1 empate e 4 vitórias. E eu tenho a equipe visitante que nos últimos 5 jogos vem de 1 empate, 2 derrotas e 2 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho 1 empate pelo meio do caminho, 3 vitórias para a equipe da casa e 1 para a equipe visitante. O que eu venho atuar aqui? Também mercado de gols, pois nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes eu tive mais de 1,5 em todos. Nos últimos 5 jogos do Almeria, eu tive mais de 1,5 em 4. E nos últimos 5 jogos da equipe do Real Oviedo, a gente teve aí mais de 1,5 em 3. Bilhete para essa partida, então, vai estar pagando por uma base aí. Vamos dar uma olhada. De 1,34, eu deixo para sair mais de 1,5 na partida, o bilhete para esse jogo. Por mais que a equipe da casa tenha vencido o jogo aí da ida, agora o jogo da volta, querendo ou não, o Almeria vai tentar se prostrar aí para atacar, para tentar reverter esse resultado. Próximos 2 jogos que eu separei, agora vamos lá para o nosso Brasileirão, às 7 horas da noite aqui na Série D. Eu separei o jogo aí do Altos enfrentando o Sampaio Correia. Vamos dar uma olhada. As duas equipes são segunda e quarta colocada, respectivamente, aí do grupo 2. Momento aí do Altos, nos últimos 5, a equipe vem de 3 vitórias e 2 empates. E eu tenho o Sampaio Correia, que nos últimos 5 vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. No confronto direto, nos últimos 3 jogos entre essas duas equipes, eu tive aí 2 vitórias para a equipe visitante e 1 empate pelo meio do caminho. O que eu venho buscar aqui? Mercado de gols. Nos últimos 3 jogos entre essas duas equipes, eu tive mais de 1,5 em 2. Nos últimos 5 jogos de Sampaio Correia, eu tive mais de 1,5 em 4. E nos últimos 5 jogos aí do Altos, eu tive mais de 1,5 também em 4. Por conta disso, eu vou deixar aí como bilhete para essa partida, pagando por uma base aí de 1,30, eu deixo para sair mais de 1,5 na partida, o bilhetinho para esse jogo. Para a gente encerrar o dia, vamos lá agora lá para a Copa do Chile, às 7 horas da noite, também no mesmo horário. Separei o jogo da Laú, da Universidade do Chile, e enfrentando o Curicó Unido. Vamos dar uma olhada aqui no momento. A gente está na parte aí, né, das oitavas de finais da Copa. Vamos dar uma olhada aí sobre as duas equipes. E o jogo da ida, só para entregar um parecer, o Curicó Unido venceu por 2-1. Agora é o jogo da volta. Universidade do Chile, nos últimos 5, a equipe vem de 2 vitórias e 3 derrotas. E o Curicó Unido, nos últimos 5, vem de 2 derrotas e 3 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho 2 empates pelo meio do caminho, uma vitória aqui da Universidade do Chile e 2 vitórias do Curicó Unido. O que eu venho buscar aqui? Mercado de gols. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tive mais de 1,5 em todos, inclusive batendo ambas. Nos últimos 5 jogos do Curicó, eu tive aí mais de 1,5 em 3. E nos últimos 5 jogos da Universidade, eu tive mais de 1,5 em 4. Bilhete para essa partida, então, eu deixo para sair mais de 1,5 na partida, pagando por uma base aí de 1,23. É o bilhetinho para esse jogo. Então, minha família, tá separado a nossa grade aí para nossa quarta-feira. Se Deus quiser, vai ser uma quarta-feira de vitórias aí, não só nossos após, mas em todos os nossos projetos. O bilhetinho do canal, deixei aí uma tripla. Eu deixei o Kashima Antlers para vencer a sua partida, deixei o jogo do Aka contra o Ginistan para sair mais de 1,5 na partida, e deixei o jogo do Real Oviedo contra o Almeria para sair mais de 1,5 também na partida. Esse bilhete triplo deu uma odd por base de 1,88, é o bilhetinho do canal para essa quarta-feira. Mais uma vez, eu só venho agradecer a audiência e o carinho de cada um de vocês. Deixo um grande abraço no coração, fiquem com Deus e até a próxima.